Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós teremos a honra, a alegria, a imensa satisfação de receber aqui a professora Juliana Domingues. A professora Juliana, que é professora de Direito Econômico na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e que também é a coordenadora da Comissão do PAI, da mesma universidade, da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Direito da USP Ribeirão. Professora Juliana, antes de mais nada, muito obrigado por atender o nosso convite. É uma grande alegria recebê-la aqui na Escola Superior de Advocacia. Eu que agradeço o convite de vocês, fico realmente à disposição, fiquei muito contente em poder colaborar com o programa. Professora, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu lhe perguntaria, inicialmente, quais são as ferramentas de limitação ao endividamento público no Brasil? Nós temos alguma ferramenta internacional que você considere relevante para a nossa adoção? Olha, mais do que qualquer instrumento internacional, o que nos falta é educação financeira, né? Eu acho que esse é um trabalho importante que vem sendo feito de uma forma bem particular pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que fica dentro da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, né? Ali existem vários programas de educação financeira. Nós temos um problema que é realmente um problema de formação, né? Que nós não recebemos desde cedo na educação básica brasileira, de saber lidar com as finanças. E então, o crédito facilitado, ele não seria um problema per se, né, por si, se aquele que faz o empréstimo tivesse consciência de como fazer o uso e das suas próprias limitações para quitar as suas dívidas. Então, nós temos um problema real de um povo que não tem uma formação que possibilite, né, se resguardar de um endividamento ou superendividamento. Ao mesmo tempo, nós temos uma facilidade grande hoje dada por algumas instituições financeiras na parte de obtenção de crédito, e aí isso vai se tornando uma bola de neve, né, porque aí você não tem o planejamento. Aí vai crescendo o número de superendividados. Existe hoje aí um projeto de lei justamente buscando evitar esse superendividamento, né, e minimizar até esses efeitos que nós estamos sentindo hoje sobre as finanças de boa parte dos brasileiros por conta de uma pandemia, né, que causou essa crise sanitária, muitos perderam seus postos de trabalho, então isso gera também uma necessidade grande de cumprimento de compromissos anteriores que não estão conseguindo ser honrados, né, por muitos desses trabalhadores que perderam seus postos de trabalho. Mas mais do que qualquer instrumento internacional, eu diria que nós precisamos criar uma consciência, né, e isso é um trabalho de educação. E a educação financeira é algo que nós precisamos tornar mais acessível para o consumidor brasileiro, né, para que ele possa realmente não entrar em uma espiral em que ele contrai dívida para pagar a dívida, né, que é o que nós costumamos ver. Como você avalia a posição do Brasil hoje frente ao regionalismo e multilateralismo como experiências, né, de cooperação econômica? O Brasil teve fases muito interessantes. Na década de 90, nós vimos o Brasil tentando se adaptar a uma nova realidade internacional. Naquela época se discutia muito globalização, essa é uma discussão já superada, né? Virou lugar comum falar de globalização. Vide o que estamos vivenciando hoje, né? Acho que a própria pandemia nos mostrou quão globalizados somos, mas naquela época o Brasil tinha primeiro feito uma aposta no regionalismo via Mercosul, havia também um alinhamento para existir outros órgãos de liberalização comercial entre parceiros da América do Sul, mas a partir de 95, até com a criação institucional da Organização Mundial do Comércio, que mudou, né, a estrutura que antes era ainda aberta no GATT para a escolha dos acordos e passou a ser obrigatório, que eles chamaram de single undertaking, que é para você realmente se comprometer como membro e incorporar todas
todos os acordos internacionais. Naquele momento, o Brasil tomou uma posição de querer ser um ator dentro do multilateralismo. E durante aquele período também, no finalzinho dos anos 90, começo de 2000, realmente a nossa posição ficou muito reforçada dentro da OMC, né? A delegação brasileira ficou muito preparada para as negociações, o Brasil passou a ser um membro muito ativo, e naquele momento, né, houve uma aposta muito forte no multilateralismo, sendo que muitos dos membros da OMC também trabalharam em acordos regionais, até porque existe uma exceção no artigo 24 da OMC que permite acordos regionais de comércio e entende que isso reforça o comércio internacional, que não seria um problema. Houve para muitos uma perda de espaço do Brasil nesses acordos regionais por conta dessa aposta que foi feita muito mais no multilateralismo, mas acho que houve um resgate, né? Agora observando 2020, a posição do Brasil dentro do Mercosul sempre foi uma posição de liderança, e independentemente dos avanços que não foram obtidos, nós precisamos pensar naqueles que nós conseguimos. E esse estreitamento de laços nós observamos quando nós comparamos, né, a quantidade de acordos comerciais que ainda existem no âmbito regional. Então, eu acho que um não exclui o outro. Houve, sim, acho que em alguns momentos foram feitas escolhas pelo Brasil de apostar mais no multilateralismo, o que deixou o país sujeito a alguma crítica, porque não precisava ser assim, e alguns acordos regionais foram costurados até mesmo por membros do Mercosul. Eu me recordo muito bem que houve aí o acordo do Chile com os Estados Unidos, por exemplo, bem no meio, né, dessas negociações multilaterais que estavam acontecendo, e hoje o multilateralismo está enfraquecido, até por razões que excedem a nossa possível, né, imaginação. Nós não poderíamos imaginar que em 2020 os acordos regionais estariam mais fortalecidos do que o sistema multilateral do comércio. Mas tudo isso envolve uma geopolítica, né, e a mudança dessas posições dentro de países que são líderes nessas discussões internacionais. Uma vez que o presidente dos Estados Unidos não entende mais como uma agenda prioritária, né, as relações multilaterais, elas logo se enfraquecem. Então, isso tem muito também uma questão de equilíbrio de forças, de poder econômico, por isso que eu digo sempre que é um debate muito interdisciplinar. E o que é o sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio? Como você avaliaria as dinâmicas e resultados? Perfeito. Dentro da Organização Mundial do Comércio, no início das atividades, até do GATT, eles formavam arbitragens ad hoc, né? Ou seja, eram específicas para alguns temas que estavam gerando atritos comerciais do ponto de vista internacional. Percebeu-se, então, que era importante ter um órgão de solução de controvérsias, né? E, obviamente, o mecanismo é um mecanismo arbitral. No momento em que foi institucionalizado o órgão de solução de controvérsias da própria OMC, os temas que passaram a ser discutidos ali dentro eram temas que envolviam eventuais problemas entre os membros da OMC com a interpretação dos acordos da OMC. Né? Então, muitos estavam utilizando algumas regras protecionistas, e o outro país que se sentia prejudicado por conta desse protecionismo que violava as regras e os princípios da OMC, acionavam, né, o mecanismo de solução de controvérsias. Havia, sim, sempre uma tentativa antes conciliatória, né, porque você criar uma arbitragem internacional sempre é muito custosa, né, para os estados. Então, boa parte dos conflitos ainda conseguiu chegar a um bom termo antes de acionar o sistema de solução de controvérsias, no sentido de criar realmente um painel, né, para tratar desses temas. Mas aí alguns temas foram surgindo com mais frequência. Né? Antigamente, as barreiras comerciais eram barreiras mais tarifárias, né? Com a tarifação de produtos importados. Como isso começou a ser muito mal visto pelo livre comércio, aí as barreiras sanitárias passaram a ser utilizadas, né?
questões muito simples, como rotulagem de produtos. Então, um país falava, não, eu não posso receber esse produto porque o rótulo não cumpre com um requisito específico, mas aquele requisito, algumas vezes, era realmente uma barreira artificial ao comércio, não exatamente uma preocupação sanitária. Então, o órgão de solução de controvérsias fazia justamente essa análise para conseguir identificar quando realmente havia uma justificativa para uma barreira comercial, sanitária, fitossanitária ou, né, tarifária, enfim, ou quando não havia, ou seja, que aquilo tinha sido criado de uma forma artificial justamente para evitar essa concorrência internacional. Então, a criação do órgão de solução de controvérsias na OMC, eu acho que ela é muito importante, primeiro, porque ela criou um ambiente em que medidas compensatórias podiam ser aplicadas para o membro lesado, né, ele poderia buscar essa compensação, mas, ao mesmo tempo, ele evidenciou que havia uma diferença muito grande, né, do poder econômico dos países que eram considerados desenvolvidos daqueles em desenvolvimento. Isso porque a argumentação e as defesas desses países eram muito mais avançadas e preparadas. Acho que foi isso muito também que motivou no próprio Brasil a criação de missões, né, de advogados, para se preparar para esse tipo de litígio internacional, né, para entender a forma em que nós poderíamos defender os interesses dos nossos produtores nacionais em demandas internacionais. Então, teve uma curva de aprendizado importante, eu acho que foi uma oportunidade muito boa também para se criar um ambiente institucional em que essas demandas não ficavam só numa discussão diplomática, né? Você tinha aí mecanismos jurídicos criados internacionalmente para conseguir amparar esses direitos violados, e da mesma forma eu acho que incentivou esses sistemas que são chamados de sistemas alternativos de solução de controvérsias, né? Porque não é bem um tribunal, não deixa de ser institucionalmente, né, a figura de um poder judicial, né? Mas ele é no formato de arbitragem, ou seja, onde você tem ali também a eleição de pessoas qualificadas naquele tema específico para tratar das demandas jurídicas, né? Então, uma demanda jurídica que envolvia um problema fitossanitário, você tinha alguém que tinha uma formação específica para poder avaliar aquela demanda no âmbito internacional. Então, denotou uma especialidade do ponto de vista, inclusive jurídico, né? E eu acho que ajudou muito o Brasil a entender como funcionavam as regras do jogo internacional, né? Do ponto de vista comercial. Professora, e você observa a aderência das empresas brasileiras às práticas em governança corporativa e compliance? Como estão as empresas brasileiras nesse tema hoje, colocadas em face desse tema? O Brasil, assim que o Brasil se posicionou no sentido de abrir mais o seu mercado, nós vimos dois movimentos interessantes. O primeiro deles, eu acho que foi realmente um movimento de ingresso desses grandes grupos econômicos que passaram a atuar no Brasil por meio de subsidiárias locais, e também um movimento de dentro para fora, das empresas que eram tidas como empresas familiares, que se tornaram empresas mais internacionais, ou seja, que fizeram um movimento de internacionalização. Eu digo isso porque muitas grandes empresas, muitos grupos econômicos grandes no Brasil nasceram como empresas familiares. Quando nós vamos falar de alguns grupos econômicos, Gerdau, Votorantim, eram famílias, e que tiveram uma empresa que foi crescendo, no Brasil, e que passaram a agir também fora do Brasil, fizeram um movimento de internacionalização. Com isso, o que eu acho que também gerou no Brasil? Gerou uma necessidade de mudar a governança dessas empresas. Se a governança era muito centralizada nas figuras familiares, nós vimos uma mudança de comportamento, onde até os familiares têm cotas, enfim, eles têm participações acionárias relevantes nessas empresas, mas muitas abriram capital, muitas tornaram a gestão uma gestão profissional. Então, ou seja, você tem dentro do conselho voto desses que são muitas vezes os herdeiros das famílias, mas você tem uma gestão profissional. Isso por que fizeram desta forma? Porque realmente você muda
as decisões dessas empresas, né, para decisões corporativas mais alinhadas às melhores práticas internacionais. Nós sabemos que a imagem da empresa, principalmente para a empresa que é uma SA, que tem um capital aberto, é muito importante. Então, essa gestão profissional é uma sinalização muito positiva para qualquer investidor, né, até para o valor dessa empresa. E o fato de nós termos hoje regras, não só no Brasil, mas fora do Brasil, contra a corrupção, contra condutas anticoncorrenciais, tudo isso reforçou uma necessidade de mudança cultural nessas empresas. Então, é muito difícil hoje uma empresa brasileira de um grande grupo econômico, né, uma empresa que tem uma atuação que excede as nossas fronteiras, algumas até muito centralizadas aqui no Brasil, até, mas com uma grande atuação nacionalmente, essas empresas se preocupam com governança corporativa, em ter boas práticas. Então, o compliance, que antes era algo que não se discutia no Brasil, né, hoje nós podemos dizer que boa parte das empresas, elas têm um programa de compliance, né, justamente para disseminar internamente as melhores práticas, para compartilhar a responsabilidade também entre seus diretores, os executivos, porque existe a imagem da empresa também por trás da atividade desses funcionários executivos, né? Uma conduta irregular gera uma imagem negativa para a empresa, gera também, muito provavelmente, em termos de ações, uma queda do valor das ações, o desincentivo para que surjam novos investidores. Então, eu acho que nós nos adaptamos, né, de uma forma bastante rápida até, a esses novos instrumentos que buscam trazer mais lisura para dentro da empresa e também uma adequação dessas normas com relação à responsabilidade dessas empresas em praticar, né, os atos conforme a legislação permite. Deixa eu fazer uma pergunta, professor, mais uma, na verdade. Claro. Um dos assuntos do momento, né, mais debatidos em todas as áreas do direito são as fake news, né, que alguns chamam inclusive o momento atual de pós-verdade, né, de era da pós-verdade. E como é que a gente relaciona essas tais fake news com o antitrust, né? Quais são os desafios das empresas e do poder público em relação a esse tema e que outros ilícitos concorrenciais podem ser identificados por meio de novas tecnologias, como inteligência artificial, por exemplo? Perfeito. Hoje, no direito antitruste, o grande debate que existe é justamente em relação a esse novo ambiente que nós temos, né, que é um ambiente totalmente tecnológico, alguns chamam até, no momento, né, de internet das coisas. Isso tudo ficou muito reforçado com o fato de que ficou muito acessível, né, se a internet no início, quando ela chegou no Brasil, era ainda algo inacessível para boa parte da população, hoje cada vez mais, até por conta das facilidades que nós temos, né, até no próprio aparelho telefônico, celular, você tem um pacote de dados, você pode acessar. Então, esse acesso fez com que mudasse muito o comportamento das pessoas, né? Inclusive dos próprios consumidores. Eu me recordo que na década de 90, quando eu estava na faculdade, muito se discutia sobre e-commerce, mas existia uma dúvida muito grande comportamental, dizendo, não, ninguém vai substituir a experiência de ir até um estabelecimento. Existiam dúvidas reais sobre se o e-commerce seria algo factível ou não. Hoje essa discussão é absolutamente superada, né? Mas, enfim, era um momento em que nós usávamos ficha telefônica, né? Que eu vejo minhas filhas, cada vez que elas encontram algum orelhão, elas até falam, olha um orelhão, como se fosse algo muito novo, porque não vivenciaram, já nasceram numa era tecnológica, com internet acessível, com aparelhos eletrônicos, então tudo foi muito rápido, né? E isso mudou também a forma em que nós firmamos relações, né, comerciais. E do ponto de vista concorrencial, uma coisa que nós temos que deixar bem clara é que quando surgiu, né, a legislação antitruste, não digo nem no Brasil, até fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, que foram os pioneiros, ninguém poderia imaginar um mundo digital,
né? Isso é um fato. Brasil, nós tivemos a nossa lei atual 2529 de 2011, ela já é muito adaptada às melhores práticas internacionais, mas os mercados digitais nos colocam numa situação bastante difícil, que eu digo porque existe muita assimetria de informação para o operador de direito. Né? Por exemplo, só para dar um exemplo, hoje muito se discute sobre cartéis que são dirigidos por algoritmos. E eu já dei algumas aulas, inclusive fiz pesquisas durante a aula, né, nessas plataformas de pesquisa, em que eu colocava o mesmo trecho de avião e aparecia ali para mim na busca todas as opções exatamente com o mesmo preço e com os centavos, né, entre empresas que são concorrentes. Né, o que deveriam ser. Ou seja, aí vem a dúvida. Bom, então, aparentemente, nós temos ali um alinhamento, né, um algoritmo que está fazendo uma cartelização. Como que nós vamos provar, né, que existe essa cartelização por meio de algoritmos? Esse é o primeiro desafio. Como que a autoridade antitruste vai lidar, né, com esse fenômeno? Eu sei que, por exemplo, aqui no Brasil, o CAD já tem um sistema de inteligência que se chama Cérebro, por sinal, em que eles estão testando, né, o uso da inteligência artificial também para investigar alguns casos. Mas, para todas as autoridades, né, eu digo no mundo inteiro, existe esse desafio muito grande trazido pelas plataformas digitais, que é você conseguir identificar, né, e responsabilizar. Quem você vai responsabilizar? Né, por conta de uma conduta que é tida, né, e tipificada como uma conduta anticoncorrencial. E quando nós vamos falar de fake news, isso surgiu muito forte, uma discussão muito forte nos Estados Unidos, até mesmo durante a eleição do atual presidente, existiu ali algumas teorias de que o antitruste deveria, né, já que envolve poder econômico, envolve democracia, envolve o bem-estar social, né, que é o que o direito concorrencial também procura proteger. Será que o antitruste não deveria ser usado, né, para combater as fake news? E essa discussão é uma discussão muito complexa, né, porque nós podemos realmente reconhecer que o poder econômico, o poder político, eles têm uma relação muito próxima e que o fato de você dirigir notícias falsas pode induzir realmente a população a tomar uma posição ou uma decisão equivocada com base numa notícia que não é verdadeira. Mas até que ponto isso é um problema concorrencial? Né? Então, e até é uma pergunta que devemos nos fazer, né? Será que o direito antitruste também foi criado para isso, né? Então, são questões que, veja, essas questões surgiram e começaram nos Estados Unidos, mas apareceram aqui no Brasil também, né? E aí nós temos alguns fatores que são muito importantes, né? Primeiro, você identificar mais uma vez quem produz essas notícias falsas. Segundo, se nós estamos falando de antitruste, nós estamos falando de um abuso de poder econômico. Então, quem teria o poder econômico? É a plataforma digital que que dirige para você essas notícias falsas, né? Então, primeiro a gente tem que identificar se quem está eventualmente exercendo uma conduta abusiva tem poder econômico suficiente para isso, né? Ou seja, teria que estar tipificado dentro da nossa legislação concorrencial. Então, são desafios e passos que precisam ser seguidos para você conseguir tipificar uma conduta como anticoncorrencial. E, mais uma vez, né, se você for pensar do ponto de vista jurídico, né, o antitruste, ele está muito bem desenhado, né, para combater essas práticas anticompetitivas, mas falar de fake news como uma prática anticompetitiva me parece que seria um exagero hoje, né? Ou seja, esse não seria o melhor instrumento. Nós temos já questões relacionadas a esse tema que tem relação direta com a privacidade, com a própria... Você poderia criar, né, mecanismos dentro dessas próprias plataformas digitais para que essas notícias não sejam dirigidas de uma forma equivocada. Então, temos que tomar muito cuidado, eu falo, para que tudo não se torne um problema antitruste, porque ele não é a solução para todos os problemas, obviamente, e a aplicação da lei, ela depende de algumas identificações prévias, como quem está praticando essa conduta, se quem está praticando essa conduta tem poder econômico para isso,
né? E se tem poder econômico para isso, se realmente estaria dentro das possibilidades, né, dos incisos do artigo 36 da Lei 12.529, para que você consiga identificar uma conduta que seria de competência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o nosso, é uma autarquia, né, federal, mas que é o nosso órgão que procura manter a estabilidade, né, do ponto de vista concorrencial, ou seja, que aplica a legislação concorrencial. Professora, já que falamos no CAD agora, né, o que você imagina que o CAD pode fazer, por exemplo, no combate ao abuso de posição dominante nos mercados digitais? Bom, eu acho que o CAD tem feito, né? No ano passado, inclusive, nós vimos que houve aqui em Brasília, eu falei aqui porque eu estou em Brasília nesse momento, mas houve um congresso internacional em que o CAD chamou referências, autoridades e referências brasileiras também para discutir o antitruste na era digital. Mas veja, o desafio do CAD é o mesmo desafio da Comissão Europeia, é o mesmo desafio do FTC, do DOJ nos Estados Unidos, é o mesmo desafio de todas as autoridades de concorrência no mundo. Bundeskartellamt na Alemanha. Por que é desafiador? Porque nós estamos falando de um mercado que não é regulado, né? Assim, o mercado digital geralmente ele depende realmente de uma disrupção, né? A gente poderia até discutir isso teoricamente, né? Mas ele realmente ele vem sem você poder prever, né? Todas as alterações e mudanças desse mercado. E é um ambiente, o ambiente de engenharia digital, de inteligência artificial, nós falamos de Big Data, né? Muito se fala hoje sobre Big Data. Tudo isso é um ambiente absolutamente desconhecido para o operador do direito. Né? O operador do direito, eu falo genericamente operador de direito, porque pode ser o advogado, pode ser o magistrado, pode ser o representante do Ministério Público, pode ser o professor, o bacharel em direito, não foi preparado para entender o ambiente digital. Né? Nós não somos engenheiros de dados. E pela primeira vez, eu acho que nós estamos reconhecendo que para tratar destes mercados, nós vamos ter que ter pessoas que entendam desse mercado para dialogar. Caso contrário, as nossas soluções jurídicas podem ser excessivas e afastar o quê? A inovação. Né? Encontrar essa medida exata do ponto de vista jurídico, onde você faz intervenção jurídica, mas você não inibe a inovação, é um caminho que tem sido muito difícil para todas as autoridades de concorrência no mundo. Tanto que todas as conferências internacionais que eu participei nos últimos 3 anos, o tema central justamente versa sobre mercados digitais. Né? Essa mudança que nós tivemos com os mercados digitais e até que ponto esses mercados merecem uma intervenção antitruste, se existem dúvidas sobre a melhor medida a ser tomada, né? Aquela analogia que todo mundo fala, que você vê o paciente doente, mas você tem medo de dar o antibiótico mais forte e matar o paciente. Não é essa a ideia. Então, diante de uma incerteza, o que nós temos visto é uma cautela das autoridades em tentar trabalhar muito mais com instrumentos que nós chamamos de advocacy, né, que seria a advocacia da concorrência, uma tradução que já fizeram, mas pode parecer que é advocacia de advogado, e não é, né, é advocacy, que faz um trabalho de acompanhamento desses mercados e tenta criar mecanismos de autorregulação desses mercados, que consegue, de alguma forma, monitorar esses mercados e, eventualmente, aplicar multas e condenações quando identifica abusos, mas aí diante de elementos concretos, né? Esses elementos que são muito difíceis de se obter hoje, porque no ambiente que nós tínhamos antes, como eu disse, né? Agentes econômicos, nós temos aqui empresas e você tem pessoas negociando preços, você consegue identificar um cartel, vamos dizer assim, né? Para simplificar, bem simplificado mesmo, um exemplo de conduta anticoncorrencial. Mas se nós estamos falando de máquinas que conseguem dirigir para esse tipo de conluio, né, de combinação, nós precisamos vencer algumas etapas jurídicas que vão até além do antitruste, né? Chegar em responsabilidade civil, quem você pode responsabilizar? O TI da empresa? Então, são perguntas que hoje o direito tenta
responder, né? Ou seja, como vamos fazer a contenção dessas condutas anticoncorrenciais, como nós vamos monitorar esse mercado, sem com isso interromper esse movimento natural que é de inovação, de competição também entre esses mercados digitais, mas ao mesmo tempo preservando o bem-estar social, né? Não só da sociedade, da coletividade, mas do próprio ambiente competitivo, para que essas empresas não destruam os seus concorrentes, se for isso, obviamente, decorrente de uma conduta abusiva, né? Achar esse caminho, eu falo que é a pergunta hoje de $1 milhão, é o que todo mundo tem buscado, não só no Brasil, mas internacionalmente. Essa é uma pauta da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, e todos os países estão trocando as melhores práticas, as melhores experiências, mas denota uma necessidade de que os operadores do direito precisam ter uma formação interdisciplinar, né, e vão precisar caminhar por vários campos jurídicos para poder achar soluções jurídicas adequadas e eficientes para, ao mesmo tempo, proteger, né, o mercado, mas não eliminar a concorrência no mercado. Professora, falando num outro assunto, uma outra expressão muito utilizada hoje em dia, até temos aqui na OAB uma comissão específica sobre esse tema. Para quem nos assiste e ainda não conhece o termo, né, o que seria fashion law e como o fashion law está relacionado com direito penal e direito econômico? Ótimo. Fashion law, esse termo, ele foi cunhado por uma professora, né, em Nova York, a Susan Scafidi, que tem um curso, inclusive, de fashion law já há algum tempo, em Nova York, que é uma das capitais da moda, né? Mas o que significa fashion law? Na verdade, foi o termo que ela cunhou para aplicar as soluções jurídicas nas relações que são decorrentes do mercado fashion, de fashion design, né? E por que ela criou um campo específico para esse mercado? Porque é um mercado com muitas especificidades, né, do processo criativo, que é muito rápido, são muitas coleções que vão surgindo uma atrás da outra, mas existem muitas condutas que são consideradas como condutas juridicamente condenáveis, né, que nós chamamos de concorrência desleal, de aproveitamento parasitário, de violações a direito autoral. E dentro disso tudo, você também tem pirataria, né? Então, essas grandes marcas de luxo, nós que conhecemos como funciona o mercado paralelo, né? Sabemos que existem diversas cópias que são vendidas, né? Obviamente, muitos consumidores até sabem que não é o produto, mas em algumas circunstâncias também eles se compram o produto achando que é o verdadeiro e não é, né? Então, dentro de fashion law, você tem todas as relações e de desafios jurídicos relacionados à cadeia produtiva da moda. Então, não é um único direito, é um direito interdisciplinar mesmo, né? Então, você vai falar de direito autoral, de concorrência desleal do ponto de vista da lei de propriedade industrial, de direito concorrencial do ponto de vista da lei 2.529 de 2011, de pirataria, de combate à corrupção, porque tudo isso está envolvido no mercado da moda. Temos também o trabalho análogo a escravo, então nós vamos lá nos socorrer, não só nos direitos humanos, mas também no direito do trabalho. Então, são temas muito diversificados. Eu tenho um grupo, né, de fashion law, de direito da moda na USP, que eu falo que é o meu grupo mais concorrido. Assim, eu não tenho vagas, né, para os pesquisadores, mas porque todos ficam fascinados, porque transita por todas as áreas do direito para tratar de um fenômeno de uma indústria específica, que é a indústria da moda. Né? Então, a Susan começou isso em Nova York. Eu tenho muito orgulho de dizer que o nosso grupo é um dos pioneiros e é um grupo que já produziu livros, artigos, já teve iniciação científica, já teve dissertação, né, defendida na USP nessa área, e eu acho que isso nos tornou também um grupo de vanguarda dentro da Universidade de São Paulo. Aqui na comissão da OAB também a de Fashion Law é uma das mais movimentadas, mais concorridas já há algum tempo também. Eu vou aproveitar, professora, para fazer uma outra pergunta sobre as isenções de exportação, né? Quais seriam as principais implicações dessas isenções em relação à formação de cartéis e como essa matéria, essa questão,
ela é tratada no Brasil? Tá. Na verdade, de cartéis de exportação? Cartéis de exportação, sim. Certo. O cartel de exportação, ele é considerado realmente como uma isenção antitruste, né? Existe uma questão que envolve uma não cobertura de boa parte da legislação, não falando só do Brasil, mas das jurisdições, que não cuida, né, dessas condutas que poderiam ser tipificadas como um cartel tradicional, mas a diferença essencial é que esses cartéis de exportação são criados para ter efeitos extraterritoriais, né, fora da jurisdição. Em alguns lugares, eles são claramente isenções, em algumas jurisdições, em outras, isso nem é tratado pela legislação, o que gera também um certo desgaste do ponto de vista internacional, né, porque fica parecendo que o país só se preocupa com os efeitos no seu território, né? E é verdade, de alguma forma, que boa parte das legislações de direito da concorrência costuma trazer a teoria dos efeitos, né, na sua composição, né, da redação da legislação. Por exemplo, no Brasil está no artigo 2º da Lei 12.529, a teoria dos efeitos, que diz que as condutas anticoncorrenciais que sejam praticadas ou que tenham efeitos no Brasil, né, vão ser combatidas pela nossa autoridade antitruste. Então, isso quer dizer que se não tiver efeitos aqui, eu não vou me preocupar? Né? Tem uma questão ética para se discutir com relação aos cartéis de exportação. Então, existe um espaço que ficou aberto, né, por conta desse tipo de conduta, porque uma coisa é diferente, você tem cartéis internacionais que são considerados, que nós chamamos de hardcore, né, que são cartéis tipificados, que você sente os efeitos no próprio país, mas eu estou falando de um outro tipo de modelo de cartel, ou seja, que as empresas brasileiras, vamos supor, né, se juntariam para só praticar fora do Brasil. E aí a nossa legislação vai fechar os olhos para isso, dizendo, bom, isso quem vai ter que cuidar é o país que sofreu os efeitos desse cartel. E aí, obviamente, nós vamos voltar para uma discussão de poder econômico, né? Se nós estamos falando de um país que tem uma legislação antitruste, que é maduro no combate com as condutas anticoncorrenciais, ele vai saber se proteger, né? Agora, se é um país menor, que não tenha legislação antitruste, ou que não aplique a legislação antitruste, que não tenha, né, enfim, mecanismos jurídicos para se proteger, esses são os que mais vão sofrer com os cartéis de exportação. Então, tem um trabalho que é muito importante feito, não só pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, no sentido de informar aos países, né, e aos membros, e trazer um comprometimento dos membros para não afetar as demais jurisdições com condutas anticoncorrenciais, mas existe também um trabalho que eu acho que é até mais importante, pensando nesses países que são os em desenvolvimento, né, aqueles que sofrem mais do ponto de vista econômico, que é feito dentro da UNCTAD, né, que a UNCTAD é ligada à Organização das Nações Unidas, e ali dentro você tem muitos atores internacionais que manifestam claramente, assim, olha, nós não temos aqui nem autoridade antitruste, como que nós vamos identificar que esse produto que chega aqui é um produto decorrente de um cartel de exportação? Então, eu acho que existe um debate ainda muito importante que precisa ser endereçado. Obviamente, estamos num momento mais delicado do ponto de vista econômico para todos os países, alguns sofrendo mais que outros, né, diante de fechamento de fronteiras, de movimentos de contenção sanitária por conta de um vírus, mas eu acho que vencida essa etapa, né, porque não vamos viver assim para sempre, eu sou muito otimista, passada essa etapa, obviamente, eu acho que essa é uma discussão que volta nos fóruns internacionais, porque nós precisamos, já que a OMC, né, está praticamente inoperante, talvez ela não seja o melhor fórum para que enderecemos esse ponto, né? Porque é um ponto que envolve também comércio internacional. Mas talvez temos que criar aí algumas responsabilidades diante dessa situação que se agrava especialmente para os países que são economicamente mais frágeis. Professora Juliana, eu queria aqui, em nome dos advogados do Estado de São Paulo, dos advogados do Brasil, agradecer a sua participação, o seu tempo, a sua gentileza aqui conosco. Queria agradecer também a todos os espectadores desse programa, mas também deixá-la com a palavra para uma mensagem final, se quiser.
Muito obrigada, uma honra, né? Assim, eu acho que é importantíssimo poder também divulgar os nossos grupos de pesquisa na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Nós temos esse grupo de pesquisa em Fashion Law, nós temos em Direito e Inovação, temos as pesquisas em Concorrência e Comércio Internacional, e todos os grupos da Universidade de São Paulo recebem pesquisadores do Brasil inteiro. Nós temos realmente disseminado, né, as pesquisas e os resultados das nossas pesquisas para todo o Brasil. Então, eu queria deixar o convite para que todos que queiram e tenham interesse, que acompanhem as atividades dos nossos grupos e me colocar à disposição de vocês para novos encontros. Muito obrigada pela oportunidade.